compreendem que haverá sim a polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E nessa polarização, eles obviamente vão votar no Lula e vão apoiar o Lula. O que nos chama a atenção é que claramente os banqueiros e todo o mercado financeiro detesta o presidente Bolsonaro mesmo, detesta, muitos, porque eles estão perdendo muito, em razão de algo necessário no nosso país e que às vezes há ali uma situação em que realmente precisa quebrar, e o presidente Bolsonaro quebrou oligopólios dos grandes bancos. Todo o dinheiro, por exemplo, que são já milhões diários que corre pelo Pix, não passa pelo sistema bancário. O dinheiro que é gerado e trocado e transacionado no Pix. Só um exemplo. Fora ainda a entrada das fintechs e de uma série de bancos digitais que vieram com taxas competitivas, serviços competitivos e compreendendo realidades que muitos grandes bancos fingem que não é com eles. Então, se uma pessoa ganha ali seu dinheirinho, porém trabalha e mora numa favela, que não tem como demonstrar um endereço, não tem como comprovar seu endereço, não tem rua, não tem número na sua casinha, não tem como tirar, é um desbancarizado. Pois as fintechs, algumas estão ali dizendo, eu lhe acolho, eu entendo a sua realidade. Eu sei que não é porque o senhor está morando mal que o senhor não paga. Eu confio no senhor. Isso é um ganho para o nosso país. E é a turma que costuma ganhar muito, está muito brabo e quer voltar para o tempo do Lula, porque no tempo do Lula eles ganharam muito. O que me chama a atenção, e acho importante trazer a todos nós, é que nós sabemos agora, em fevereiro, chegará o Lula a se apresentar e apresentará a sua proposta de governo. E certamente estará ali embalada com todo o marketing que lhe é peculiar e que vai, creio eu, pelo que a gente sabe de bastidores, vir aquela embalagem perfeita, Lulinha, paz e amor. Mas se a gente agora presta atenção no que vários integrantes do Partido dos Trabalhadores têm oferecido às mídias, e grandes mídias, tá aí, qualquer um pode ver, a gente percebe a diferença do que é o tal do plano de governo e do projeto de poder da esquerda, do PT. A senhora Gleisi Hoffmann veio a público e disse que não haverá nenhuma carta aos brasileiros do presidente Bolsonaro. Lembrando que em 2003, o presidente Bolsonaro precisou fazer essa carta aos brasileiros, dizendo, como ele vinha com um discurso muito radical e nunca vencia as eleições, quando ele moderou seu discurso, ele venceu as eleições. E aí, ele precisou dizer ao mercado, olha, eu vou cumprir contratos. Então, a senhora Gleisi disse que não se comprometerá, o PT não se comprometerá a honrar contratos e a moderar-se na condução de uma política econômica. E ela, inclusive diz que vai romper teto de gastos, pretende-se romper teto de gastos, vão rever todas as privatizações, rever inclusive a autonomia do Banco Central, que é algo que os incomoda muito. Claro, eles precisam servir aos banqueiros. Enquanto tem uma autonomia do Banco Central, a competição dos bancos com as fintechs e que beneficia todos nós vai continuar e vai até aumentar, porque tem ali toda uma estratégia. Então, eles querem destruir os pilares da responsabilidade fiscal. Gleisi Hoffmann. José Genuíno também veio, numa entrevista a um site petista, disse o seguinte, ele propõe uma ampla reforma militar. Ele quer eliminar o artigo 147 da Constituição Federal, que garante a tutela militar sobre o Estado. Ele propõe uma reforma dos currículos militares, uma reforma na formação. Ele quer eliminar o artigo 147 da Constituição Federal, que garante a tutela militar sobre o Estado. Ele propõe uma reforma dos currículos militares, uma reforma na formação dos militares brasileiros, incluindo o fim dos colégios militares. Ele propõe uma reformulação ampla das Forças Armadas sobre o comando político. Também quer uma força latino-americana contra os Estados Unidos.
quer uma quarentena a quem ocupa a função pública e a retirada total do que ele chama de excesso de militares no governo executivo e comenta o excesso do poder do presidente Bolsonaro nesse sentido. Aspas, o governo Lula tem que quebrar várias tutelas. A primeira é o Exército. A segunda é a do Ministério Público Federal. E a terceira é a do Banco Central Independente. E a quarta é o teto de gastos. Isso aí é uma luta política, fecha aspas, diz José Genuíno. Por fim, mas não menos importante, a ex-presidente Dilma, também nesse mesmo site petista, conversando com o mesmo entrevistador, disse, nestas últimas semanas, que ela comentou sobre a força e como foi a Venezuela, como o Hugo Chávez agiu na Venezuela. Eles estavam ali e ela disse, o Chávez não buscou a estratégia do Chávez, não foi reforçar a mobilização popular. Ele focou no Exército. Ela diz, o Hugo Chávez não tem, ele mesmo disse que não tem empresários na Venezuela e diz que a estratégia de poder da Venezuela está no controle das Forças Armadas. Abre aspas, Dilma disse. Onde tiver exército, eles decorrem sem a cumplicidade dele, fecha aspas. E, por fim, a gente percebe que o José Dirceu, então, tem toda a razão, quando lá no impeachment da Dilma, ele disse que havia um projeto do PT para as Forças Armadas. Ele afirmou em entrevista, após o impeachment, que o erro do PT foi não ter o controle das Forças Armadas, não ter controlado as Forças Armadas. Os petistas não conseguiram entrar nas escolas militares e alterar esses currículos das escolas, e eles não conseguiram formar aquilo que eles chamam Escola Latino-Americana de Defesa, segundo o qual o projeto é bolivariano, a sede seria no Equador, os professores seriam venezuelanos e cubanos e levariam para lá jovens oficiais brasileiros para serem doutrinários para a defesa da América Latina continental unificada. Bom, eu estou trazendo tudo isso porque nós precisamos sim observar que o PT se sente muito seguro, acredita realmente na força das pesquisas que os colocam já praticamente vencendo. Se não, no primeiro turno vence tudo, o Lula vence todo mundo. E eles estão sem nenhum tipo de constrangimento de colocar o seu projeto, extremamente radical, da esquerda radical. Então, é uma pecinha importante nesse quebra-cabeça.